Muito bem. Convido a todos, então, que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, novamente, porém no capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Nós faremos a leitura do verso 6 ao verso 12. Efésios, capítulo 1, verso 6 ao verso 12. Nessa noite nós continuaremos a nossa sequência de pregações na carta aos Efésios. E a pregação dessa noite, o texto dessa noite tem tudo a ver com essa cerimônia de Santa Ceia. Efésios, capítulo 1, verso 6 até o verso 12. Farei a leitura e convido a todos que acompanhem suas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus: para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Pai querido, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo e excelso nome. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome. Obrigado por este momento em que seremos alimentados pela tua palavra. E a nossa oração nessa noite é que o Senhor fale aos nossos corações. O Senhor quebra os nossos corações, abra as nossas mentes, Senhor. Transforma-nos pelo poder da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos para o louvor da glória de sua graça. Graça essa que o Senhor nos concedeu gratuitamente na pessoa de Jesus Cristo. Conceda-nos, ó Deus, sabedoria para entendermos aquilo que será ministrado aos nossos corações essa noite. Em nome de Jesus nós oramos, gratos ao Senhor. Amém. Irmãos, quero apenas relembrar algumas questões acerca da carta aos Efésios. Lembrando que essa carta, que nessa carta, Paulo ele fala acerca da igreja, da formação da igreja. E Paulo destaca e menciona que a igreja ela é formada em Cristo, a partir de Cristo. A igreja ela é abençoada em Cristo. O centro do evangelho, o centro da obra da salvação é a pessoa de Cristo. E ele vai desvendar alguns mistérios de como nós nos tornamos cordeiros, coparticipantes das promessas de Deus. Paulo menciona também, ele constantemente usa essa palavra em Cristo para demonstrar a centralidade da pessoa do Filho na obra da redenção. O problema é que hoje muitas pessoas têm pregado um outro evangelho, como ele diz na carta aos Gálatas. O evangelho estranho, o evangelho alheio. O evangelho em que a pessoa de Cristo não é o centro. A pessoa de Cristo não é o fundamento da mensagem. A pessoa de Cristo não é o alvo principal a ser apresentado nessa mensagem. Mas Efésios nos ensina que não há evangelho sem Cristo. Não há igreja sem Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Foi Ele quem nos deu vida. Foi Ele quem nos fez assentar nos lugares celestiais. Foi Ele quem nos desvendou a vontade de Deus. Nós, como igreja, temos como o nosso mestre
como centro de nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo. Nestes versos que nós lemos, mais especificamente do verso 3 até o final, verso 14, Paulo vai falar sobre a obra da pessoa, da Trindade, de cada pessoa da Trindade na salvação. As ações de cada pessoa da Trindade na obra da salvação. E nós vimos na semana passada que o Deus Pai, ele é o planejador. O Deus Pai é aquele quem arquitetou a obra da redenção. E ele nos escolheu, ele nos predestinou para sermos dele. Ele nos abençoou em Cristo. Nessa noite, então, nós veremos a obra, as atitudes, os benefícios que a pessoa do Deus Filho, do Senhor Jesus Cristo, concede à sua igreja. Lembrando que este texto é um louvor. Ele está em forma poética e é um louvor. Paulo começa a carta louvando a Deus. E aqui nós lemos um louvor à pessoa do Deus Filho, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E até o verso 12. É este louvor acerca da obra do Deus Filho em prol da sua igreja. Sendo assim, nós veremos essa noite os benefícios da igreja na pessoa do Deus Filho. E para começarmos, a primeira bênção, o primeiro benefício que o Senhor Jesus, como Filho de Deus, fornece à sua igreja é a redenção. Veja o verso 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue. No qual temos a redenção pelo seu sangue. Irmãos, aquilo que o ser humano mais busca na sua vida são soluções. Aquilo que nós mais buscamos em nossas vidas são soluções. Nós queremos constantemente soluções para os nossos problemas, para as nossas labutas. Queremos constantemente soluções para a nossa dor. Queremos constantemente soluções para o nosso sofrimento, para questões da vida. E o homem vive correndo atrás de soluções a vida inteira. A vida inteira. E todos nós temos problemas variados. Podemos ter problemas financeiros, podemos ter doença, nós podemos ter problemas de cunho emocional, podemos ter problema de cunho psicológico, podemos ter problema de cunho espiritual. E o que nós precisamos são soluções para estes problemas. Uma pessoa que está internada em estado terminal, ela quer uma solução para a sua doença. Uma pessoa que está em profunda depressão, ela quer uma solução para a sua doença. Uma pessoa que está passando por uma crise ferrenha financeira, ela quer uma solução para a sua crise. Uma pessoa que passa por uma crise no seu casamento, uma crise familiar, uma crise de relacionamento, quer soluções. Nós vivemos correndo atrás de soluções. Mas há um problema que todo ser humano tem em comum. Todo ser humano. Esse problema é uma doença na alma. Este problema é o pecado. Este problema é a corrupção na alma. A corrupção que a queda causa no homem a partir da desobediência ao Deus. Ao Deus que diz, não coma deste fruto, porque morrendo morrerás. Esse problema na alma vem a partir da desobediência. O pecado. Ele corrompe a humanidade. Ele pesa a nossa alma, ele escraviza a nossa alma. Ele faz a nossa alma refém das suas próprias vontades. Ele nos torna homens maus. É o que o pecado faz conosco. E por muitas vezes, estes homens que vivem atrás de soluções, passam a vida correndo atrás de soluções, morrem, sem se preocupar com a solução para o problema da sua alma. Sem se preocupar com a solução para essa doença, que é o pecado. Cristo, ele nos proporciona essa solução. A solução que todos precisam. E a que mais precisamos em nossas vidas.
E o termo redenção, ele está diretamente ligado à solução que Cristo traz para o homem caído, para o homem pecador. Porque a redenção, ela é nada mais, nada menos do que um pagamento de uma fiança. É um termo judicial. Nós éramos réus, estávamos no lugar de réus, e o Senhor Deus, o justo juiz, iria nos julgar. E Ele iria nos trazer uma sentença de morte em que todos estávamos condenados. E toda a humanidade está condenada porque sofre com essa doença do pecado, porque ainda é culpado do seu pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele paga o preço do pecado. O Senhor Jesus Cristo nos traz a redenção, o pagamento da fiança. Nós éramos criminosos. Nós éramos criminosos. Prontos a sofrer a pena de morte. Mas Ele vem e paga a nossa fiança. O termo redenção, ele diz respeito ao pagamento que o Senhor Jesus Cristo nos proporciona. Você há de concordar comigo que aquele que está na penitenciária, aquele que está na cadeia, quer sair de lá. Creio que ninguém quer ficar na cadeia. O Senhor Jesus Cristo nos libertou das cadeias do inferno. Pelo pagamento. E este pagamento, ele foi feito pelo seu sangue. Ainda no verso 7. No qual temos a redenção, o pagamento, a solução para este problema, pelo seu sangue. A moeda que Cristo usou para pagar a nossa fiança foi o seu próprio sangue. Nós cantamos o hino 409, 402, diz, não foi ouro nem foi prata, foi o seu sangue que verteu. Foi o sangue de Cristo que verteu na cruz do Calvário. Foi o sangue de Cristo que foi dado como pagamento pelo nosso estado, pelo nosso pecado. Era o nosso sangue que devia ser derramado. Mas Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Isso é chamado sacrifício substitutivo de Cristo. Ele substituiu a humanidade como homem perfeito, homem sem pecado, homem que sabia o que era sofrer. Ele nos proporcionou a solução para o maior problema da humanidade, derramando o seu próprio sangue. Nós, como igreja, temos o benefício do sangue de Cristo em nossas vidas. Nós, como igreja, temos essa solução. Temos a redenção. Aquele que creu em Cristo como único e suficiente Salvador, este não é mais culpado do seu crime. Não é mais culpado da sua desobediência a Deus. Não é mais culpado dos seus pecados. Porque o Senhor Jesus Cristo pagou. Mas caminhando para um segundo benefício que Cristo nos proporciona, Ele, como Deus Filho, ainda está no verso 7, no qual diz, do qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O segundo benefício que o Senhor Jesus Cristo proporciona é a remissão. E é impossível nós separarmos remissão de redenção. Redenção é o pagamento. E a remissão, ela é o perdão que se conquista a partir do pagamento. Cristo pagou com o seu sangue e Deus nos perdoou. O Senhor Jesus Cristo comprou o nosso perdão, comprou a nossa remissão. E eu quero que você grave bem isso. Remissão é perdão. Perdão dos pecados. Ele conquistou o nosso perdão. Dinheiro nenhum no mundo, nenhuma de nossas propriedades, nenhum dos nossos feitos, nenhuma de nossas obras poderia comprar o nosso perdão, mas Ele comprou com o seu sangue. O fato de nós virmos aqui à igreja não compra o nosso perdão. O fato de nós lermos a Bíblia
não compra o nosso perdão. O fato de você dizer, eu amo Deus, não compra o seu perdão. O que compra o seu perdão é o sangue de Cristo. O pecado opera na vida das pessoas, trazendo escravidão. Uma escravidão mental. A pessoa que peca deliberadamente, ela só quer pecar, ela só pensa no seu pecado. O pecado causa nas pessoas uma escravidão moral. São moralmente maus e pecaminosos. O pecado causa nas pessoas uma escravidão emocional. A pessoa não consegue ficar bem por si mesma, não consegue se recuperar. Demora para se recuperar. A escravidão que o pecado causa na vida das pessoas em todos os aspectos. De modo que a própria pessoa não consegue se desvencilhar dos seus pecados. E Paulo, na carta aos Romanos, nos 3 primeiros capítulos, ele explica muito bem qual é o efeito do pecado na vida das pessoas. Essa escravidão que o pecado causa na vida de todos. E você pode tentar se livrar do seu pecado. O mundo pode tentar se justificar dos seus pecados com as suas obras, com as suas procissões, com as suas obras de caridade. O mundo pode tentar se desgarrar dos seus pecados, mas não terão sucesso. Porque o único que comprou essa libertação é o sangue de Cristo. A celebração dessa noite nos relembra daquele sangue que Jesus Cristo verteu. Aquele sangue humano e eficaz. Eficaz para nos libertar da nossa escravidão emocional, da nossa escravidão mental, da nossa escravidão espiritual. Ele nos libertou das nossas algemas. O sangue de Cristo nos libertou das nossas algemas. Mas é interessante nós olharmos no verso 7, que essa remissão, esse perdão, é segundo a riqueza de sua graça. Segundo a riqueza de sua graça. O autor aqui, a palavra de Deus, não menciona que a maior riqueza que nós temos são ouro e prata. Mas a maior riqueza que temos, que um homem pode ter nessa vida, é a graça de Deus operando sobre si. A maior riqueza que nós, como igreja, como salvos em Cristo, podemos ter é a graça de Deus, segundo a riqueza de sua graça. E tanto essa redenção e essa remissão que o Senhor Jesus nos proporciona são demonstrações da grande e rica graça do Senhor. Graça é o ato de Deus de nos dar o contrário do que nós merecíamos. O que nós merecíamos? Nós merecíamos ser condenados. Nós merecíamos ser mortos por causa do nosso pecado. Nós merecíamos ser crucificados na cruz do Calvário. Mas a graça de Deus nos proporciona salvação. Completamente o contrário do nosso merecimento. Nós vivemos em uma sociedade tão meritocrática, mas isso não funciona com Deus. Com Deus não há meritocracia. Os homens não têm méritos diante de Deus. Sabe o que são nossas obras diante de Deus? Trapos de imundícia. Trapos de imundícia. Tudo que nós quisermos fazer para querer conquistar o coração de Deus, fora de Cristo, é como trapo de imundícia. Nos torna mais ainda merecedores do inferno. Mas só o sangue de Cristo nos proporciona essa graça, a riqueza dessa graça maravilhosa que o Senhor decide demonstrar pela humanidade, por meio do seu Filho amado. É em memória dele que nós fazemos este culto.
em memória dele, nós estamos reunidos essa noite. Mas o terceiro benefício que nós temos em Cristo, no Deus Filho, está no verso 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, segundo a riqueza de sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. A abundância significa aquilo que passa muito da medida. É a mesma coisa a gente tentar colocar 1000 litros de água em uma garrafa de 1 litro. Vai passar muito da medida. Essa é a abundância que Deus, da graça que Deus derrama sobre nós. Deus não nos dá um pouquinho de graça. Só vou dar um pouquinho para o Sebastião, um pouquinho para a Isabel, um pouquinho para a irmã Rita, só um pouquinho. Não, Ele derrama abundantemente. Abundantemente. Com Deus não tem miséria. E nos concede, por essa graça, além da redenção e remissão, sabedoria e prudência. Sabedoria e prudência. Sabedoria é saber olhar para o coração das coisas. Saber discernir a alma das coisas. Mas a prudência é a bússola de Deus para as nossas vidas. A prudência é aquilo que vai nos guiar para o caminho certo. A prudência é aquela que vai nos guiar para viver uma vida agradável a Deus. Deus, no seu Filho, Ele não somente nos salvou, nos tirou daquele estado de lamaçal, de escravidão do pecado, mas Ele nos deu sabedoria para nós entendermos a origem das coisas, se aquilo é bom ou se é mal. Ele nos deu prudência para nós vivermos uma vida santa e digna do Evangelho. O Senhor nos dá ainda as ferramentas para vivermos agradando a Ele. Veja, o quanto Deus faz a obra completa. Ele nos dá a salvação e ainda nos dá as ferramentas para vivermos para Ele. A grande questão é, nós temos vivido em sabedoria e prudência? Temos buscado sabedoria e prudência na palavra de Deus? Ele já nos concedeu, meus irmãos. Mas essa sabedoria e prudência, além de nos guiar para uma vida santa, de nos guiar para uma vida agradável a Deus, nos serve para compreendermos a vontade, o plano de Deus para a sua igreja. Este é o quarto benefício. Deus desvenda o seu plano, a sua vontade a nós por meio de Cristo. Verso 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. No Antigo Testamento não se tinha a ideia muito clara, a compreensão clara, de qual era o propósito, o plano de Deus para os homens. Mas a partir de Cristo, fica muito claro. A partir de Cristo, a obra da salvação se abriu. E nós podemos compreendê-la. Ele revelou-nos a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que nós sejamos seus filhos. Que nós aguardemos a vinda do nosso Messias, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Nós, a partir de Cristo, podemos compreender o que é a igreja. Quais são os propósitos de Deus para a igreja. E a igreja não é uma mudança na ideia de Deus. Antes, o povo era só Israel, mas aí não deu certo com Israel e agora Deus vai fazer a igreja para ver se vai dar certo. Não. Cristo vai nos revelar que a igreja sempre esteve nos propósitos de Deus. A igreja não é um parêntese na história da salvação. Nós sempre estivemos no propósito de Deus. Ele nos elegeu? Ele não nos predestinou? Então como que nós somos um acidente na história? A partir de Cristo nós temos a compreensão de que sempre estivemos no plano de Deus. Uma única fé que nos une
em Cristo. E essa revelação, esse desvendar do mistério da vontade de Deus, é segundo o beneplácito que ele propôs em Cristo. Toda a boa vontade de Deus foi proposta em Cristo. Nós falamos na semana passada que Deus tem vontade de nos fazer o bem. Deus tem vontade em fazer o bem ao homem. Deus não quer o mal de ninguém. Mas Ele é justo. Deus tem vontade em nos fazer o bem. Às vezes nós nos questionamos. Por que Deus está permitindo essas coisas? Por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus não me faz o bem? Mas Ele nos desvenda essa boa vontade que Ele propôs em Cristo. Veja como Cristo, Ele é o receptor de todas as coisas. Nós recebemos a boa vontade de Deus em Cristo. Nós recebemos a eleição em Cristo. A predestinação em Cristo. Nós recebemos a redenção em Cristo. A remissão em Cristo. Veja, sem Cristo, meus irmãos, nós não somos nada. Como o homem pode viver uma vida longe de Cristo? Eu digo a vocês que este homem não vive. Ninguém pode viver uma vida feliz e satisfeita longe de Cristo. O melhor deste mundo, o melhor que nós podemos receber nessa vida, está em Cristo. O plano de Deus é fazer com que todas as coisas sejam convergidas nele, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Verso 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A partir de Cristo, nós também temos o conhecimento deste plano. Sabe o que é? No final dos tempos, todas as coisas serão subjugadas ao Senhor Jesus Cristo. Ele não é o alfa e o ômega, como nós cantamos? Ó alfa, ômega, Cristo, Filho. Ó vem, Senhor Jesus. Ele é o princípio e o fim. Por meio dele, todas as coisas foram criadas, mas também nele todas as coisas terão seu fim. E é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. No final dos tempos, todas as coisas irão convergir nele, serão unidas nele. Aqui nós podemos fazer uma representação matemática da palavra convergir, que é tornar duas coisas em uma só. Por exemplo, em uma soma, dois números. 1 mais 1 se torna 2. Esses dois números, esses dois valores convergiram em um só. É justamente essa ideia da palavra convergir. Todas as coisas irão convergir em Cristo. Este Cristo que nós fazemos essa ceia em memória dele, ele é o mantenedor de todas as coisas. Ele é a causa primária de todas as coisas. O plano de Deus é que toda a criação seja convergida, restaurada e encontre o seu lugar em Cristo. O mundo está tão mal. E o mundo jaz no maligno. Mas no final, todas as coisas serão restauradas em Cristo. No final, todas as coisas serão uma só em Cristo. Essa é a vontade de Deus, que Ele nos revela a partir do nosso Salvador. E essas verdades às vezes parecem ser meio difíceis de compreender. Como assim? As coisas vão convergir em Cristo? Às vezes a gente lê e passa despercebido. Ou às vezes a gente fica com preguiça de entender as coisas. Mas são verdades importantes que têm a sua aplicabilidade em nossas vidas. Sabe por quê? Essas verdades de que todas as coisas serão restauradas, irão ser sujeitas e convergidas em Cristo, nos traz esperança. Não importa o que aconteça amanhã, quantas guerras explodam amanhã, não importa. Sabe por quê? Porque no final, tudo será restaurado no nosso Salvador. Todas as coisas encontrarão o seu lugar em Cristo. Isso nos traz esperança, meus irmãos. E é esse Cristo
Esse Cristo, que é o dono de todas as coisas, que é o princípio e o fim de todas as coisas, que nos fez a sua herança. E o último benefício que nós temos em Cristo é que nele nós fomos feitos herança. Verso 11 e 12. Nele, digo, no qual fomos feitos também herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, o que de antemão esperamos em quem? Em Cristo. Nele fomos feitos herança. Deus não nos salvou em vão. Deus não nos perdoou em vão. Deus não derramou, o Filho de Deus não derramou o seu sangue na cruz em vão. Nós não obtemos a compreensão do plano de Deus em vão. Todas essas coisas têm um fim proveitoso. A salvação, a eleição, o perdão dos nossos pecados, a sabedoria e prudência que Ele nos concede, todas essas coisas têm um fim proveitoso. E este fim é que nós fomos feitos herança do Senhor. Sabe o que isso significa? É que nós somos o tesouro de Cristo, a igreja é o tesouro de Cristo. Cristo aguarda a recepção da sua noiva. Você já parou para pensar que você, como igreja, é herança de Cristo? E isso aqui não é uma mensagem coach, não, tá? Não é uma mensagem para afagar o nosso ego. Para a gente ficar, nossa, mas eu sou importante. Sou o cara. Sou herança de Cristo. Eu sou muito importante para Deus. Eu sou o centro do coração de Jesus, como dizem alguns. Não é para a gente ficar com a bola cheia, não. Isso nos traz responsabilidade. Sabe por quê? Se você é herança de Cristo, se a igreja é a herança que Cristo aguarda, a igreja deve viver como herança. A igreja deve adotar os valores do rei. Deve viver conforme os valores do rei. Você acha que Cristo se agradará de receber uma noiva suja? Uma herança mal guardada? Uma herança corrompida? Com certeza não. O fato de que Ele nos fez herança nos traz responsabilidade. E talvez a gente não está nem aí para isso, né? A gente vive nem aí para isso. A gente faz o que quer. A gente ignora essas verdades. Mas são verdades importantes, porque no final, essas contas serão cobradas de nós. Nós devemos respostas para Deus. O que nos motiva a uma vida de herança, o que nos motiva a viver como a noiva de Cristo, a herança de Cristo, é esperarmos nele. Como o autor encerra o texto dizendo, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Talvez você não tenha essa mentalidade de que você, como igreja, é a herança que Cristo vai receber no final. Talvez você não tenha essa mentalidade de que a sua vida deve ser para o louvor e para a glória de Cristo. E se você não tem essa mentalidade, é porque você não vive esperando em Cristo. O texto está nos dizendo, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Você quer ter vontade de viver para Cristo? Você quer ter vontade de viver para a glória dele? De viver uma vida como herança de Cristo? Espere em Cristo. Coloque a sua esperança em Cristo. Aguarde a sua vinda. Ore pela sua vinda. Clame pela sua vinda. O que há de bom nesse mundo, meus irmãos? O que há de bom nesse mundo para nós estarmos tão agarrados nele? Me diz o que há.
Dinheiro? Joga gasolina e taca fogo para você ver se não some dinheiro. Saúde? Amanhã a gente pode ser acometido por uma doença. Família? Ela pode acabar, assim como acabou a família de Jó. O que há de bom nesse mundo? Para nós estarmos tão agarrados nele. Nós, como herança de Cristo, precisamos esperar nele. Talvez Cristo não seja a sua motivação diária. Talvez você esteja tão distante de Cristo. Talvez você não entenda o que significa o perdão dos pecados. Talvez você ainda não seja salvo. Por isso, todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. E o tempo é hoje. O tempo é agora. Amanhã podemos ser acometidos por qualquer situação. Perdemos a nossa vida. E não há uma segunda chance. O tempo de nos entregarmos a Cristo, nos rendermos aos seus braços. Recebemos o benefício do pagamento que Ele fez pelo pecado da humanidade, pelo seu sangue. É agora, é hoje. Porque a eternidade para aquele que não recebe Cristo como Salvador é no inferno. Eternamente não acaba. Se fosse 1 milhão de anos ainda teria o fim. Mas é eternamente castigo e fogo eterno para todo aquele que não professar o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Cristo não morreu em vão. Cristo não derramou seu sangue em vão. Ele derramou seu sangue e morreu na cruz do Calvário para salvar almas. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, arrependa-se. Entregue a sua vida a Cristo. Ele é o único que pode transformar a sua vida. Diante desse texto, nós podemos fazer algumas aplicações. Na verdade, 2. Nós temos buscado sabedoria e prudência em Cristo para a nossa vida. A palavra de Deus diz que aquele que pede sabedoria, Deus dá o quê? Liberalmente. Ele concede. Temos buscado sabedoria? Ou nós preferimos viver ao léu, largados longe dos princípios da palavra de Deus? A segunda aplicação reflexiva neste texto que nós podemos tirar: olhe para dentro de si. Você tem vivido à espera de Cristo? Qual é a sua motivação de levantar da sua cama todos os dias? Qual é a sua motivação? Tem se falado hoje tanto em motivação, né? Tem que estar motivado. Mas toda e qualquer motivação é finita, é inútil, se não estiver fundamentada em Cristo. Temos esperado o nosso Messias, nosso Senhor, nosso Salvador? Que vivamos uma vida em memória de Cristo. Vamos orar. Pai Santo, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a viver para a Tua glória. Alimenta-nos, Senhor, todos os dias com a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos esperando em Cristo. Ajuda-nos a firmar a nossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, complete essa palavra nos nossos corações. Transforma a nossa mentalidade para o louvor da glória de Sua graça. Nós oramos assim,
Em nome de Jesus. Amém. Vamos passar agora para o nosso momento de ceia. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens,